O sol sempre deixa o dia mais bonito e ele é importante na nossa vida. É fonte de vitamina D, tem o poder de liberar no corpo hormônios que dão a sensação de prazer. Mas a gente sabe que não dá para ficar muito tempo tomando aquele solzinho gostoso. Os raios solares provocam o envelhecimento e o câncer de pele. Para falar sobre isso, convidamos a dermatologista Flávia Rossato, que está aqui com a gente. Bom dia. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Muito obrigada. Pois é, o sol tem os seus benefícios. Então, qual é o tempo necessário para que a gente possa aproveitar esses benefícios do sol? 10 minutos de sol, 3 vezes por semana, de uma pequena área da pele, são suficientes para que haja uma formação adequada para a calcificação dos ossos, né? A função fundamental da vitamina D é justamente auxiliar a calcificação nos ossos. É pouco, né? Não precisa muito. É relativamente pouco e não é necessário que se tome banho de sol para isso. Bom, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em primeiro lugar, o índice de câncer. Em segundo lugar, Rio Grande do Sul. Em relação ao melanoma, sim, né? Que é o câncer mais grave. Que é o câncer mais grave. E na hora de comprar protetor solar, muitas dúvidas. Realmente se deve usar um 30 ou um fator 60? O que a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda para as pessoas de pele e olhos claros, em princípio, é um fator em torno de 30, né? Não menos do que isso, uma vez que nós sabemos que a camada de ozônio está menor, né? A gente tem uma proteção menor em relação a isso e também essas pessoas têm uma propensão maior a desenvolver o câncer da pele, né? Todas as pessoas de pele, olhos e cabelos claros, especialmente as ruivas, né? São mais propensas a queimaduras e, consequentemente, isso também favorece o desenvolvimento da doença. Ainda existe um outro dado bem importante, Laura, que a quantidade que se aplica de filtro solar, ela é pequena quando a gente compara essa quantidade com o que foi testado no laboratório. Ou seja, normalmente quando se aplica uma camada sobre a pele, a gente vai estar assim, tendo uma proteção em torno de 20 a 50% do que está escrito no rótulo. Porque tem que bastar bastante, não é um pouquinho? A quantidade é de 2 miligramas por centímetro quadrado, que equivaleria a uma xícara de café, uma xicrinha de café, para o corpo todo, né? Tem que passar um tempo antes também, mais ou menos quanto tempo? De preferência 15 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Uma dica que a gente dá é aplicar 2 camadas de proteção, né? Então, assim, aplicar primeiro uma camada, esperar um pouquinho e reaplicar. E aí a gente vai estar mais próximo daquela quantidade que foi testada em laboratório, para que a gente realmente adquira a proteção que está escrita no rótulo. E as crianças? As crianças devem utilizar protetores adequados para elas, ou seja, aqueles que têm indicação no rótulo, como Kids, Júnior, Infantil. Por quê? Porque são produtos que são compostos por filtros mais físicos, a gente chama. A composição química é menor, uma vez que a pele da criança é mais sensível, mais propensa à alergia ou mesmo algum tipo de irritação. As crianças muito pequenas, ou seja, até os 6 meses de idade, preferentemente não devem ser expostas diretamente ao sol. E agora tem uma novidade, são cápsulas. Ainda não chegaram no Brasil, mas essas cápsulas, elas ajudam a proteger também o nosso organismo dos raios solares? A radiação ultravioleta atinge as células e danifica o DNA celular, ou seja, aquele componente que está no núcleo de cada célula. E isso, ao longo do tempo, é que vai causar tanto o envelhecimento como uma possível lesão pré-carcinomatosa ou mesmo um câncer da pele. O que essa cápsula faz é justamente reparar o DNA. Ou seja, nós sabemos que mesmo aplicando um filtro solar sobre a pele, parte da radiação ultravioleta ultrapassa o filtro solar e atinge as células. Essa cápsula tem a ação justamente de reparar esse dano, ou pelo menos parcialmente. Qual é o tipo de mancha ou sinal que a pessoa deve se preocupar e buscar uma avaliação de um dermatologista? De uma maneira geral, nós podemos dizer que uma lesão que não cicatriza, ou seja, uma ferida que sangra com facilidade, que não cura, né, ao longo do tempo, ou mesmo uma área de pele que fica um pouco rosada ou avermelhada e que apresenta uma aspereza na sua superfície ou uma leve descamação, também é suspeita. Uma pequena lesão rosada, bem delimitada e brilhante,
né, e que vai crescendo lentamente ao longo dos anos, uma mancha ou um sinal que possui várias cores, diferentes tons de marrom ou mesmo uma mancha muito enegrecida, muito preta, que possui o que nós chamamos de bordas irregulares, ou seja, o seu contorno não é muito perfeito, ela possui diferentes, como se fossem pequenas ilhas, um sinal que cresce repentinamente ou mesmo que se torna pruriginoso, ou seja, que apresenta um pouco de coceira, também são sinais importantes e que devem ser avaliados e ser investigados, sem dúvida nenhuma. O sol que a gente vai tomando ao longo da vida, ele tem um efeito cumulativo? Sem dúvida, a gente não pode esquecer que todo o sol que é tomado ao longo da vida, desde quando a gente nasce, também vai sendo acumulado na superfície cutânea. Consequentemente, como esse efeito vai se somando, ao longo do tempo, isso aumenta também a chance do desenvolvimento dessas lesões. Então, nós costumamos dizer que isso são como gotinhas que se colocam no balde. A gente não tem como retirar depois. Obviamente, existem tratamentos para suas consequências, né? E alguns desses tratamentos nós temos disponíveis aqui no Rio Grande do Sul, ou seja, nós temos a terapia fotodinâmica, que trata os cânceres da pele mais superficiais com o uso de uma medicação associada a um laser, sem necessariamente que se precise fazer cirurgia. Nós temos a luz intensa pulsada, que pode tratar aquelas manchinhas, né, que aparecem no dorso das mãos ou mesmo no rosto, né, ao longo dos anos. Enfim, várias alterações podem ser melhoradas, mas o ideal é sempre evitar que elas apareçam. Então, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer, Laura.